Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, finaliza a viagem que ele fez pelo mundo, tentando buscar possíveis aliados para financiamentos, principalmente na questão energética, visto que Cuba atravessa talvez a pior crise econômica dos últimos 30 anos. O que será que conseguiu? Mas já vou até adiantando, hein? Rússia e China foram grandes aliados nesse processo. Estados Unidos encerra pelo menos parte das sanções que tem com a Venezuela, permitindo inclusive com que a Chevron, o mais gigante do petróleo dos Estados Unidos, negocie e explore petróleo na Venezuela. Será que a Venezuela, que aparentemente pode até ter um crescimento econômico esse ano de 5%, segundo algumas estimativas, está caminhando de novo rumo à democracia? O que está rolando no país? A gente teve não é comemoração, pelo amor de Deus, né? Mas o marco de 90 anos do Holodomor que aconteceu. Ou se aconteceu, né? Vamos discutir um pouco mais sobre isso no vídeo. Mas o Zelensky e uma série de autoridades da União Europeia aproveitaram para fazer críticas, claro, à Rússia e também firmar possíveis acordos com os ucranianos, demonstrando um grande apoio mesmo no contexto de inverno e de crise nos países europeus. O Putin, que estava passando por um momento ali bastante complicado de contestação do seu poder pela população local, porque civis foram convocados. No cenário externo, a Armênia se recusou a firmar um acordo. Tokayev, por exemplo, do Cazaquistão, que sempre foi um importante aliado, tirando o apoio mais recente ali da Rússia, resolveu mexer ali um pouquinho e, em pleno Dia das Mães, convocou as mães de soldados ali da Rússia para discutir um pouquinho sobre a intervenção ou operação militar especial ou ocupação no território ucraniano. O que foi discutido? A OTAN garante que não tem paz se a Ucrânia não vencer a guerra. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que é super importante lá, posto notícias, atualidades. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça algum tipo de contribuição, beleza? Se não quiser, galera, ou não, enfim, né, não puder, seu like, seu engajamento, já tá mais que sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, Cuba, principalmente depois do início da pandemia, porque Cuba é um país que depende muito do turismo, o setor terciário de turismo, comércio ali, né, serviços. Para os turistas, é grande parte da fonte de renda do território de Cuba, tá? Quando a gente teve a pandemia, a crise ela se instalou muito grande em Cuba, porque grande parte dos turistas não puderam mais fazer as suas visitas, tá? O número de turistas caiu demais. Então, grande parte da entrada de dólares que vem pelo território que entra no território de Cuba acabou sendo comprometido. Cara, com uma dinâmica de falta de distribuição, por exemplo, de vacinas pelo país, espalhou-se a Covid-19, pela falta de liberdade também, de imprensa, manifestação, coisa que vale, pela crise econômica instalada no país, a gente teve ano passado, por exemplo, as maiores manifestações, talvez desde o início da Revolução Cubana, se não são as maiores, pelo menos uma das maiores aí, tá? O governo de Cuba à época cortou a internet e tal, beleza? Mas, beleza, entre aspas, claro, né? Mas assim, as manifestações e a crise, elas continuaram. O Miguel Díaz-Canel, que atualmente é tanto presidente de Cuba, como do Partido Comunista Cubano, o PCC, Partido Comunista Cubano, resolveu fazer uma visita também pela crise energética que se instala pelo país. Cuba é um país que está com fraquíssima relação em relação às suas termoelétricas, em relação à sua produção de energia. Fez uma viagem para a Turquia, para a Rússia, para a Argélia e para a China, tá? China e Rússia, claro, pessoal, nesse momento de bipolarização mundial novamente, quase uma Guerra Fria 2.0, mas sem aquele caráter socialista contra capitalismo, viram em Cuba uma baita oportunidade de ter um aliado vizinho ali no meio da América, vizinho dos Estados Unidos. Então Cuba aproveitou isso e claro que China e Rússia também aproveitaram esse momento. O Miguel Díaz-Canel, por exemplo, quando visitou o território da Rússia, até fez a inauguração de uma estátua do Fidel Castro em plena Moscou, ali com o Putin. Aliás, inclusive até falam que o Miguel Díaz-Canel parece um pouco com o Tite. O que você acha, galera? Mais ou menos, né? Esquemático aí, tá? E quando fez a visita à Argélia, conseguiu uma série de trocas em relação a pautas de energia, principalmente, né? A Argélia é um país que é membro da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tem muito petróleo e produz bastante energia. E com a China, conseguiu uma doação de 100 milhões de dólares
e mais, se eu não me engano, 12 contratos firmados, ainda não muito explícitos como que vai funcionar, entre chineses e cubanos, para intercâmbio e fortalecimento da ilha. Ou seja, tá fazendo o seu jogo ali, né? O Miguel Dias-Canel, ele até fez um pouquinho de abertura econômica em relação, muito frágil, né? O que era o Fidel Castro, o que era o Raul Castro, mas é um país ainda que não dá, né, liberdade para iniciativa privada. Claro, o Estado ele tem grande atuação ainda na economia, e dentro desse contexto de globalização, precisa da ajuda de outros países para conseguir receber esses investimentos estrangeiros. Será que isso suaviza um pouco a questão de Cuba? Outro país também está passando por dificuldades gravíssimas, né? Que é a Venezuela. A Venezuela, que hoje tem 2 presidentes, um reconhecido pela Venezuela e pelos seus aliados, que é o Nicolás Maduro, e outro que é reconhecido por grande parte da comunidade internacional, principalmente pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental, os países capitalistas aí, né? Os capitalistas mais da democracia liberal ocidental. Esses países reconhecem o Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Nacional. Só que, de fato, pessoal, Juan Guaidó, por mais que seja reconhecido pelo Brasil também, aliás, o que deve ser alterado agora, tá, com o início do governo Lula, por mais que ele seja reconhecido por esses países, ele não tem reconhecimento interno da população e não tem reconhecimento também do exército. Pô, cara, uma manobra muito importante que tanto Hugo Chávez quanto Maduro fizeram para garantir a sua permanência no poder foi sempre valorizar o exército local. Porque, convenhamos, cara, quem garante a estabilidade do país, caso não tenha nenhum tipo de intervenção estrangeira, é a presença das Forças Armadas. E as Forças Armadas, hoje, elas são aliadas do bolivarianismo do Nicolás Maduro. Só que o comprometimento da economia sempre ficou muito grave. Então, o Nicolás Maduro, esse ano, ele foi beneficiado por 2 coisas. Primeiro, pela disparada do preço do petróleo. Por mais que a Venezuela esteja hoje com a PDVSA, que é a estatal venezuelana, bastante sucateada, produzindo muito menos barris do que já produziu no passado, graças a uma falta de investimento mesmo, né, de políticas ali, de valorização da empresa, ainda exporta petróleo. Está sendo sancionado por uma série de países. Estima-se que cerca de 20 bilhões a 30 bilhões de dólares estejam paralisados pelas sanções americanas e pelas sanções também do restante do mundo, né? Mas ainda é um exportador. Com a disparada do preço do petróleo, isso trouxe lucro para a Venezuela. E o Nicolás Maduro também, ele fez algumas medidas para tentar se aproximar de processos mais democráticos. É o segundo acordo que ele faz com a oposição. Fechou um acordo agora no México, mediado pela Noruega e pelo próprio México, de criar um fundo de garantia, tá? Com controle externo, a ONU que vai garantir, né, que vai fazer esse fundo de financiamento, para programas sociais, para melhorar a situação de miserabilidade, distribuição de renda, tal, e fazer a economia voltar um pouquinho, desde que tenha o princípio de garantias democráticas, tá? A gente vai ter eleições aí num futuro próximo na Venezuela, e estima-se que as eleições poderiam não ser livres novamente. Aparentemente, a Venezuela está tentando se aproximar um pouco mais dessa democracia. Que nem eu falei, pode ser que a Venezuela tenha um crescimento próximo de 5%. É que, claro, um país que é minúsculo economicamente como a Venezuela, se cresce um pouquinho, percentualmente isso já é significativo, né? Tipo, eu tenho R$1, passei para R$2, eu cresci 100% na minha economia. Eu tenho R$1 milhão, passei para 1.500.000, foi só 50%, entende? Então a Venezuela, ela pode ter um crescimento importante, ainda muito pequeno, claro, para reverter o que foi esse caos econômico nos últimos anos da Venezuela. Mas, enfim, né? É um passo em direção à democracia, pelo menos aparentemente. Estados Unidos até permitiu, por exemplo, né, o descongelamento de parte, aí, se não me engano, 2 bilhões já vão ter livre acesso ao território venezuelano, e a Chevron, que tem algumas parcerias com a PDVSA, que é a estatal venezuelana, vai poder voltar a produzir petróleo na Venezuela. Cara, ponto importante para os Estados Unidos, que precisa de petróleo. O mundo está um caos, inflação, aumento de preço, e a Venezuela é a maior reserva do mundo, maior que a Arábia Saudita ainda, percebe? Então é importante para a Venezuela e também para os Estados Unidos. O Maduro, lembra, né? Ele vai ter o reconhecimento do Brasil agora, que é muito importante. O próprio Macron na França, por exemplo, na reunião que teve, ele falou que quer fazer reuniões bilaterais com a Venezuela, embora o Macron nem reconheça o Maduro como presidente oficial. Então é uma mostra que a Venezuela está voltando a participar um pouquinho do mercado mundial. Claro, né, pessoal? Interesse também de todo mundo. No final de semana foi comemorado
o marco dos 90 anos, né, do Holodomor. Para quem não sabe, foi um período de grande fome na Ucrânia. O que há divergência entre os historiadores, e aí eu até faço a meia-culpa aqui, tá? Eu não sou historiador, não sou especialista nesse período, e reconheço que vocês o façam, pesquisem, tanto com gente que fala que o Holodomor foi real, como quem fala que, na verdade, é uma história contada pelos países ocidentais. Porque existem essas duas grandes críticas, né? Quem defende, por exemplo, o regime soviético, fala que, na verdade, o Stalin, quando ele promoveu a coletivização da produção de cereais, trigos, tal, e dos alimentos, ele fez isso porque era um Estado socialista e não foi uma coisa proposital para causar a fome na Ucrânia. Tanto que outras regiões também passaram por fome, inclusive dentro da própria Rússia. Quem disse que não, que na verdade o Holodomor ele foi sim feito com uma política de Estado para ir contra os ucranianos, diz que na verdade o Stalin ele causou a fome ali na população mesmo para enfraquecer os ucranianos e facilitar o domínio da União Soviética, tá? E aí, de novo, não sou especialista sobre o assunto, recomendo que você faça uma pesquisa sobre o fato. Mas, obviamente, até hoje a Rússia fala que, na verdade, foi uma fome causada por crise climática, falta de produção, e a Ucrânia usa isso como máquina de propaganda, ainda mais nesse momento, né? Pois bem, o Zelensky falou que, aliás, Zelensky, o próprio Olaf Scholz, por exemplo, até o primeiro-ministro da Bélgica, galera, que nunca tinha feito uma visita, foi a Kiev também fazer a visita, e eles deixaram bem claro um apoio à Ucrânia, então mandaram mais financiamento, mais verba, inclusive o próprio Olaf Scholz e o Zelensky também, tá? Eles compararam o que está acontecendo agora no conflito da Ucrânia com a Rússia com o que aconteceu no Holodomor. Porque a Rússia hoje, ela vem adotando uma tática, primeiro, de dificultar a exportação de grãos, cereais, tal, uma coisa parecida com dificultar a produção de alimentos à época do Holodomor, supostamente ali, tá? E também com os ataques que estão sendo feitos à infraestrutura, à energia, à água, tal, principalmente em Kiev e nas grandes capitais, você está minando a capacidade da população de sobrevivência em pleno inverno. População sem acesso à energia em pleno inverno da Ucrânia é deixar as pessoas à morte. Então, seja uma política de Estado da Rússia para causar a morte dos ucranianos. Um Holodomor 2.0, só que agora na versão crise energética e crise de abastecimento. Por isso, os europeus consideraram que foi um financiamento ali para a vitória da Ucrânia, né? O próprio Stoltenberg, por exemplo, da OTAN, ele deixou bem claro que não existe possibilidade de paz se a Rússia for vitoriosa nesse conflito. Então, a OTAN vai financiar, vai ajudar a Ucrânia até os últimos momentos. Claro que a geopolítica é muito instável, né? Mas essa é a mensagem, pelo menos, até agora. E para finalizar aqui o nosso vídeo, ontem comemorou-se o Dia das Mães na Rússia. E o Putin, ele está com dificuldades tanto no cenário externo, Tokayev, por exemplo, que é o presidente na liderança do Cazaquistão, recém-reeleito, ele não reconhece as regiões que foram anexadas, o que é uma grande tragédia para o Cazaquistão, que sempre foi um aliado muito grande dos russos, né? E também a Armênia se recusou a assinar um documento da aliança militar que tem com a Rússia, porque a Rússia supostamente não ajudou os armênios na crise em Nagorno-Karabakh, envolvendo a Armênia, Azerbaijão e com influência também da Turquia, tá? Então, no cenário externo, perdendo apoio de alguns aliados, e no cenário interno também, a convocação desses reservistas e de população civil, cara, é que nem se eu tivesse sendo convocado para a guerra, né? Imagina, o Brasil entrou numa guerra tal, sou convocado e aí nem quero participar, percebe? Então, isso acaba afetando bastante a popularidade. Para acalmar um pouco os ânimos, ele convocou, no Dia das Mães, uma reunião com a mãe de soldados e de militares em geral, né, que estavam participando do conflito. Ele pediu alguns favores. Primeiro, segundo Putin, claro, tá? Não acreditem nas narrativas ucranianas. Os ucranianos, se não tivessem feito o golpe de Estado em 2014, já vou falar para vocês o que foi isso, não teria acontecido tudo isso. Se os ucranianos tivessem respeitado o acordo de Minsk, vou explicar para vocês também, tudo isso não tinha acontecido. Ou seja, a culpa é dos ucranianos e das suas táticas nazistas, né? Que acontecem ali no território, tá? Professor, como assim? Quando ele fala do golpe de Estado que aconteceu, ele está falando lá em 2013, quando tinha uma liderança ucraniana mais pró-Rússia, que se recusou a entrar para a União Europeia por pressão do Putin.
A população ucraniana, ou pelo menos parte dela, se revoltou contra isso, fez uma pressão, destituiu a liderança e aí acabou, no final das contas, não entrando para a União Europeia, claro, mas a Rússia, como resposta a isso, fez a invasão e retomou a Crimeia. Ou seja, a Rússia considera que isso foi um golpe de Estado influenciado por Estados Unidos, União Europeia, para derrubar um dos seus aliados e aproximar a OTAN e a União Europeia próxima ali dos seus domínios. Quando fala do Acordo de Minsk, o Acordo de Minsk ele foi tipo uma resolução ali criada no momento pós-invasão da Ucrânia para respeito, porque outras regiões também queriam ficar independentes, principalmente Donbás. Segundo o Acordo de Minsk, Donbás, a Rússia não invadiria, não retomaria, se Donbás ficasse com certa autonomia, Lugansk e Donetsk. E segundo a Rússia, a Ucrânia constantemente atacou esses territórios. A própria Angela Merkel, que deu depoimentos recentes aí, falando que ela sente muito, né, por tudo que aconteceu. Ela falou que quando ela percebeu que estava indo pro... a situação estava complicada, tal, ela que sempre foi uma grande influência do Putin, ela falou que ela não tinha mais papel externo, porque ela estava bem no final do seu mandato, então internamente, externamente, ninguém estava muito mais crédito para ela, mas ela falou que ela achava que isso poderia acontecer também, porque o Acordo de Minsk não estava sendo respeitado, muito possivelmente falando que os ucranianos estavam atacando as posições em Donbás. Ou seja, pessoal, prenúncio para paz, pelo menos não nesse momento. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos aí? Se vocês curtiram então, pessoal, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.